Paz seja convosco. Amém. Glorifico a você, Deus, pela sua vida que está mais uma vez aqui. Oro ao Senhor que o Senhor nos dê capacitação, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor possa filtrar todos os ensinamentos segundo a sua palavra e segundo o seu querer, e que nós possamos ser edificados na força do Senhor. Uma coisa que eu já falei e volto a falar: nada do que eu falo aqui você é obrigado a engolir. Vai estudar. Vai estudar. Apóstolo Paulo, quando estava pregando, as pessoas elas anotavam, veja a Diane anotando, anota e vai pesquisar. A gente teve algumas discussões na semana passada no dominical, alguns temas. Aí depois eu encontrei a Shirley durante a semana, que não veio hoje. Ela falou para mim assim: eu cheguei em casa e eu fui estudar o que você falou para ver onde está, se realmente está. Então, nós não temos que engolir, mas nós temos que buscar o entendimento das Escrituras. É isso que você precisa. Busca o entendimento e constrói o seu cristianismo. Agora, você falar algo sem base, não dá. Há um ano e pouquinho atrás, uma pessoa congregava conosco, e aí, na dominical, entenda que, parênteses, se você me questionar algo em particular, eu não vou levar para o público, tá? Então, se você tem alguma dúvida de alguma coisa que você acredita, eu acredito, pastor, que só vai para o céu quem usa blusa amarela que nem do irmão Cláudio. Beleza, ele vem falar isso comigo, eu vou conversar com ele e vai ficar no particular. Mas se a pessoa ela traz para o público, eu sou obrigado a responder no público. Eu não posso deixar essa palavra no meio da igreja que eu entendo como errado. E aí esse homem levantou, o irmão Cláudio vai lembrar disso, Rosângela também, o cara começou a falar de ET, que o ET existia, que o ET isso, que o ET aquilo. Eu falei assim: meu querido, nós estamos na escola bíblica dominical e nós estamos tratando das Escrituras. As Escrituras não falam de ET. Eu sinceramente eu não sei se tem outro planeta com marciano, venusiano, sei lá, não sei, eu não andei por lá. Eu sei o que as Escrituras me revelam. Então não tem como. Aí ele ficou bravo, não, porque eu falei assim: não, mas pelas Escrituras não se fala de um outro povo, de um outro planeta. E ele ficou extremamente ofendido, porque eu respondi para ele: mas ele trouxe algo no público. Se ele traz algo no público, eu vou falar no público. Eu não posso simplesmente me calar, porque a pessoa ela vai ficar com essa ideia, tá? Mas tudo que eu falo, não trate como verdadeiro, trate como digno de ser averiguado. Vá pesquisar, vá estudar, vai buscar. É lógico que você tem que buscar fontes confiáveis, senão aí eu quero defender a batalha espiritual na igreja. Se eu for no ministério que acredita em batalha espiritual e tudo que ele fala lá, você, não, ele está falando. Não, tem que procurar aqui, procurar o estudo sério, em todos os temas, tá? Semana passada nós finalizamos atributos incomunicáveis de Deus. Falamos por último sobre a infinitude, e nós vamos começar uma segunda parte do nosso estudo sobre o ser de Deus e seus atributos, que são os atributos comunicáveis, tá? Então tem os incomunicáveis, é só de Deus, e tem aqueles que são comunicáveis, que podem ser compartilhados conosco em certa medida, ou então fazem referência ao nosso relacionamento, ou de Deus conosco, tá? Mas não repete o título que você falou? Blá, blá, blá. Ser de Deus. Blá. Ser de Deus e seus atributos. Pega, por favor, Rô, dentro da mala tem um livro. Dá. O livro é esse. É o livro da Lourdinha, ela me emprestou. O ser de Deus e seus atributos. Pastor Reverendo Heber Campos. Maravilhoso. Maravilhoso livro, tá? Nós tratamos sobre os atributos incomunicáveis e agora nós vamos tratar sobre os atributos comunicáveis. Nós já estamos aqui no estudo desse livro, ó. Mais da metade, mas nós vamos continuar caminhando. Entenda que eu pego isso e eu filtro e traduzo numa linguagem não tão teológica para que você possa entender, tá? Entender. Atributos comunicáveis: o conhecimento de Deus. Não conhecimento de Deus, foco eu. Sim, conhecimento de Deus em relação às coisas.
Todos os atributos incomunicáveis de Deus estão intimamente relacionados, nós já falamos sobre isso. Não tem nenhum atributo de Deus que ele age de uma maneira sozinha. Não dá, por exemplo, de imaginar como nós, como seres humanos, em que nós nos iramos e nós somos amáveis. Nossa ira, ela transcende o nosso amor, ou o nosso amor transcende a nossa ira, mas com Deus não é assim. Na mesma medida que Ele é fiel, Ele se ira, e Ele é amoroso, e uma característica não deixa de aparecer em detrimento da outra. Esses atributos não são separados entre si. Deus é independente, por isso Ele é imutável. É imutável porque não é alterado com nada que vem de fora. Nada que vem de fora pode alterar Deus. E a oração? Idem. Oração não muda o coração de Deus. Nós já tratamos em encontros anteriores. Você pode pegar uma campanha de 500 semanas e você quer que Deus ele te dê a esposa de outra pessoa, como tem os malucos que oram, entendeu? Deus, tira a esposa dele porque ela é minha. Você pode ficar 500 anos orando, 1000 anos, que isso não vai mudar absolutamente nada. Você pode chorar, você pode fazer o que você quiser. Dentro da ação de Deus, você não move. O que acontece é que dentro da vontade permissiva de Deus, Ele permite que nós ajamos como intermediários, ou em certas situações Deus fala assim, olha, eu vou agir dessa maneira ou dessa maneira. Se o ser humano, por decisão dele, se o ser humano fizer algo, eu ajo dessa maneira. Senão eu vou continuar agindo daquela maneira. E a gente vê o caso do rei Ezequias, em que veio a palavra do profeta sobre a vida dele, você vai morrer. E ele ora, se arrepende, rasga a roupa, joga cinza na cabeça. E segundo a vontade de Deus, ele falou, como ele fez aquilo que eu, lógico que não está escrito, está implícito, como ele fez aquilo que eu determinei como permissivo. Profeta, você estava saindo, volta e fala para ele que eu ia mais 15 anos. Por exemplo, também Davi, né, com o filho, acho que o primeiro filho dele, com Betseba, né, que Davi rasga suas vestes, fica 7 dias, bota a boca no pó, Senhor, não mata. Morreu. E aí depois que filho dele morreu, ele levantou, lavou o cabelo, entendeu? Fez um banquete, tomou vinho, e os caras falaram, mas você... Não, o que eu podia fazer eu já fiz. Já foi. Você vê que o desapego de Davi não era um desapego de que ele era sem sentimento. É que ele entendeu que cumpriu e não tem mais o que se possa ser feito. Ele entendeu isso. Deus ele é imutável porque não é alterado por nada que vem de fora, justamente porque ele é independente. Essas duas qualidades são possíveis em virtude de ele ser um Deus que é infinito, ele tem uma infinitude, é um Deus grande, é um Deus que comporta todas essas características de uma forma única. Enquanto os atributos incomunicáveis enfatizam o ser absoluto de Deus, e nós falamos sobre onipotência, onipresença, onisciência, infinitude, uma série de coisas, os atributos comunicáveis indicam a natureza pessoal de Deus, quem Ele é, não seus atributos, que se evidencia na sua atitude de relacionamento com aqueles que estão fora do ser divino. Não é mais o foco Santíssima Trindade, e sim o foco agora é como que ele faz no relacionamento comigo e com você. Definição: os termos comunicáveis indica que podemos encontrar em nossa personalidade alguns desses atributos divinos. Claro que maculado pelo pecado, claro que numa medida infinitamente menor do que a figura de Deus. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que uma medida infinitamente menor. Gálatas capítulo 5. Em tempo ainda, não é para você sair daqui da igreja e você ir lá com o irmãozinho que usa o véu, com o irmãozinho que dança, com o irmãozinho que faz batalha espiritual, que vai falar, olha, você vai para o inferno,
Porque aí nós caímos naquele contexto que a Menísia falou, que é você fazer um julgamento leviano, porque você tem que aprender que quando você se depara com algo que está errado, você tem que ter condições de ensinar a pessoa a tomar o caminho certo. Não é só falar assim, está errado e pronto. Você tem que alterar o caminho dela e falar assim, olha, o caminho certo é este. Se ela quer ou não quer, outras coisas. Mas você tem que aprender para você poder ensinar. Tá bom? Verdade. Cuidado com isso. A gente costuma aprender coisas e achar que a gente pode sair e bater na marreta na coluna de cada um. Não faça isso. Você mata pessoas e você está agindo sem amor e Deus vai te julgar. Tá? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Continua. Mansidão, domínio próprio. Conta. Essas coisas não há lei. Tá? Então, essas características que são fruto do Espírito, tá? São características que são inerentes ao nosso Deus na sua plenitude. Ele é o amor por excelência. Ele é a alegria por excelência. Jesus Cristo, ele é chamado o príncipe da paz. Longanimidade. O que é a longanimidade? Demora para descer paciência, descer o porrete na sua cabeça, na minha cabeça. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são características de Deus. O que acontece é que quando nós nos convertemos, o Senhor ele derrama sobre a nossa vida isso. Os ímpios não têm isso. Não tem isso. Nós já tratamos há mais de 6 meses atrás sobre essas características sobre a vida do ímpio. Então a paz nós tratamos dentro do Sermão do Monte. Quando você fala sobre a paz de Cristo, 100%, a nossa paz e a paz do ímpio, ela é diferente. É diferente. Nós nunca vamos atingir o nível de paz, nunca atingiremos o nível de amor, de longanimidade de Jesus Cristo. Nunca vamos, mas nós caminhamos. Mas pastor, eu sou um cristão pavio curto e eu não tenho isso. Se você não tem, você não é cristão. Como assim? Não, você tem que ter, mesmo que seja uma medida ínfima, mas você tem que ter. E aí é a santificação progressiva em que você vai começar o quê? Crescer, crescer, crescer. Pastor. Professor, não tem problema não. Pastor, só uma dúvida, mas eu sei que não tem nada a ver com o assunto, é só para você tirar essa. Eu fico até com medo disso, mas tudo bem, vamos lá. Um dia eu estava pensando, porque lá em Isaías, Jesus fala que ele é o príncipe da paz. Eu fiquei pensando, mas por que príncipe se ao mesmo tempo na Bíblia fala rei? Então por que não rei da paz? Não é um título. Porque assim, gente, por que príncipe da paz? Se em outros momentos da Bíblia fala rei. Né? Então, aí teria que buscar, isso é interessante, você teria que buscar a palavra em hebraico que falou sobre príncipe da paz, porque o que acontece é que quando você fala príncipe, você estabelece na sua cabeça, dentro do conceito secular nosso, que acima dele tem um acima, acima do príncipe tem um rei, entendeu? E aí o termo que pode ter sido usado em hebraico não quer dizer príncipe nesse sentido nosso em português. E aí a gente fica refém dessa tradução. Teria que ir atrás para ver o que está falando ali príncipe. O que é esse príncipe? Porque as palavras em hebraico, em especial, grego também, mas em hebraico, quando eu falo, eu matei o irmão Cláudio, dependendo da palavra que é utilizada lá, a mesma palavra matei, ela tem uma série de conotações em que você consegue, dentro do hebraico, da gramática hebraica, você consegue ter graduações. Matou como? Matou em legítima defesa, matou por matar, matou com requinte de crueldade, e pela palavra você consegue definir. Então essa dúvida sua teria que ir no hebraico para ver qual é a definição dessa palavra. Eu duvido que seja no sentido de você falar que teria alguém a menos, porque não é essa a condição, tá? Nesses atributos que nós lemos, Gálatas capítulo 5, Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, uma criatura que é inteligente, é livre e é um ser moral consciente. Você é inteligente, você pensa. Então, quando ele fala lá em Romanos que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós temos que conformar a nossa mente, é exatamente o questionamento.
em que você tem um entendimento, que nem você estava tratando da dança, por exemplo, você tem um entendimento, e eu tinha da batalha espiritual, você está defendendo aquilo que você acha que é certo, e aí se a Escritura ela vier te convencer, não o homem, a Escritura ela vier te convencer, você não tem por que lutar contra isso, você se entrega. Enquanto você acha que você está certo, você se segura. Quando você é convencido pela palavra, você se entrega. É como o pastorado feminino. Quando nós viemos de São Paulo, Rosângela, minha esposa, ela era consagrada pastora. Na igreja, todo mundo tratava ela de pastor Paulo e pastora Rosângela. Quando ela entendeu, não porque eu mandei, não porque o pastor Ayrton falou, não porque ela fez faculdade, mas quando as Escrituras a confrontaram e ela foi convencida pelo Espírito, não é de Deus. O que você faz? Pega aquele conceito que você achava que era certo, olha, ele não serve mais para mim, eu coloco de lado. O que eu vou colocar no lugar? Esse conceito que é o certo. Tá? Nesses atributos, Deus é apresentado como um ser que se relaciona com sua criatura, que é inteligente. Você não é burro, você é inteligente, você tem direito a questionar, a perguntar, você tem direito a isso. Você é livre para você decidir o que você quer. Não, eu quero continuar no engano, continue. Continue. Quantas pessoas já passaram pela nossa igreja ou pela nossa vida espiritual, em que você vê a pessoa aparece e pula e dança, eu sou espiritual, vou jejuar, vou fazer aquilo, daqui a pouco a pessoa abandona e vai fazer outra coisa. Nós somos seres morais conscientes, nós sabemos o que está certo e o que está errado. Nós sabemos que nós estamos errados ou que nós estamos certos. É uma característica de todo ser humano em relação ao jardim do Éden, que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, você é descendente direto de Adão, de Eva, e você sabe o que é certo e o que é errado. Mas não tem mais, você sabe. Divisão dos atributos comunicáveis, tá? Eles são divididos em 3 categorias. É bem técnico, bem teórico, mas depois a gente vai ficar mais tranquilo, tá? É só para fazer uma abertura. Primeiro, atributos intelectuais de Deus. Segundo, atributos morais de Deus. Terceiro, atributos da soberania de Deus. Atributos intelectuais, nós vamos falar de cada um deles individualmente, tá? Atributos intelectuais de Deus. O primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, a sabedoria de Deus. Terceiro, a veracidade ou a verdade de Deus. Atributos morais são esses que nós falamos de Gálatas 5. Bondade, amor, paciência, misericórdia, graça, santidade de Deus, justiça de Deus. Atributos da soberania, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus, são coisas diferentes que nós vamos estar verificando. Primeiro que nós vamos trabalhar conhecimento de Deus. Uma definição do conhecimento de Deus é a perfeição divina por meio do qual Ele, Deus, em uma maneira completamente singular, ou seja, não tem ninguém igual, conhece-se a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato eterno. Deus sabe de tudo. Ele conhece a si mesmo de uma maneira plena. Você não conhece você. Você não sabe até que ponto você vai. Às vezes a gente vê ações de seres humanos que você fala, por que a pessoa fez isso? A pessoa assaltou, a pessoa matou. A gente vê bastante isso em filme. A pessoa ela trai todo o país porque o filho dela está preso ou vai ser morto. Ninguém conhece até que ponto você vai, nem você. E aí usa-se aquele conceito de psicologia que você tem que se conhecer. Você nunca vai se conhecer porque o número de variáveis que existem na minha vida e na sua vida são infinitas. E se colocar, mas você é uma Jesusão, e se pegar agora o teu filho e colocar um revólver na cabeça dele e falar, ou você nega ou eu mato, pode ser um limite. Pode ser que seja um limite para você, a tua filha querer um iogurte, você não ter dinheiro para comprar o iogurte, você vai assaltar. Pode ser limite, sei lá, 1000 limites, 1000 coisas podem acontecer. Então nós não temos conhecimento de nós mesmos. Mas Deus, além de conhecer cada criatura, cada situação, cada ser humano, porque nós não somos criaturas, nós somos filhos. Cada ser humano, seja ele ímpio, seja ele salvo, ele também se conhece como Deus de forma completa e plena.
O conhecimento de Deus tem, portanto, vários nomes, dependendo do objeto conhecido. Com relação aos fatos presentes, ele pode ser chamado de simples conhecimento ou visão. Quando fala do nosso natural, pode falar de simplesmente conhecimento ou visão. Com respeito ao passado, e aí é algo que nós também temos, fala sobre memória. Quando fala em respeito ao futuro, parece ciência, ele sabe o que vai acontecer. Com respeito à universalidade dos objetos, ele é onisciente. Todas são formas de definir o conhecimento de Deus. Características do conhecimento de Deus. Eu vou devagarzinho, porque o que eu estou dando aula para vocês é aula de teologia, tá? Que eu dou para a faculdade. Embora haja alguma similaridade com o conhecimento humano, o conhecimento de Deus difere em vários sentidos. Quando nós pensamos do conhecimento do presente ou do passado, futuro não, mas presente e passado, nós temos um certo grau de conhecimento. Então, por exemplo, algumas passagens a Menise ela puxou e falou assim: olha, essa passagem eu não sei aonde está o conhecimento, porque em algum momento ela leu ou ouviu. Então o nosso conhecimento ele é falho, ele é imperfeito. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso julgamento. O nosso julgamento ele é essencial no sentido de fazer o quê? Levar as pessoas a Cristo. Porque você, se sabe que a pessoa ela é cristã, eu não vou pedir para a pessoa aceitar o Evangelho. Eu não chegaria para o irmão Cláudio e falar assim: irmão Cláudio, se eu preciso aceitar o Jesus Cristo, o pastor Paulo está falando o quê? Entende? Então o nosso conhecimento ele é fragmentado, mas esse julgamento eu estou vendo nas ações do Cláudio algo que não é cristão, então eu tenho que questioná-lo, eu tenho que confrontá-lo, que é o que nós fazemos aqui. Conceitos que nós temos de toda uma vida, que nós reputamos como verdadeiro, nós descobrimos que está errado. Às vezes foi ensinado por uma pessoa querida e amada, uma pessoa que nos batizou, uma pessoa que nos pegou pela mão, uma pessoa que quando nós estávamos com uma dificuldade enorme, foi aquela pessoa que nos foi o suporte. Quando nós estávamos doentes, era quem nos visitava. Mas aquilo que aquela pessoa me ensinou, por mais legal que seja, estava errada. E você não vai desmerecer a pessoa, simplesmente ela tinha um grau de conhecimento que levou você até certo ponto. Mas aquele ponto, para frente, você precisa de um outro ensino. Quando eu converso com a Edilene lá no aconselhamento, ela fala das qualidades do pastor Vilarinho, da ação daquele homem de Deus. Mas chegou um momento em que aquilo que era oferecido na igreja, não em relação a ele, em relação à igreja, ela precisava de mais. Não que eu seja melhor do que ele, não, porque são outras características. E com Deus? Com Deus não tem isso. Deus ele é perfeito em todos os sentidos. Mas eu tenho às vezes eu fico pensando... Só às vezes que você fica pensando? Sempre, né? Mas ontem eu estava até falando com a Raia, né? Porque o texto de... que eu falei para ela num versículo antes, um tempo antes, mas eu não sabia onde estava, então eu encontrei. Que é lá em Isaías, se não me engano, 65, que aí Deus está falando assim, que aquele que se acha muito santo, não se achega a mim, não, né, se afastar, que essa pessoa que se acha muito santa é como fumaça, acho que é isso, fumaça aos narizes dele. Só ler rapidinho, só. Você sabe de cabeça onde está? É Isaías 65. E aí eu fico pensando, por exemplo, eu tenho orado muito assim em relação àquela história do fariseu publicano, né? Que a gente buscar ser como publicano e não... Porque muitas vezes a gente acaba, né? Dou isso, faço não sei o quê. E o que saiu justificado foi o publicano e não o fariseu que estava apontando que... Eu tenho que avançar, hein? Vai procurando Aqui aí. é 65:5. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És o meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Uma coisa que eu quero que não só a Menísia entenda, como todo o povo que está aqui entenda,
versículos isolados, eles não querem dizer absolutamente nada. Você tem que entender qual é o contexto do texto. Então, você tem trazido alguns versículos para mim e não há problema. O problema é que esses versículos estão em que contexto? Entendeu? Eu posso recortar um versículo e falar para você e isso é verdade, porque está nas Escrituras, mas qual o contexto e a aplicação disso? Entende? Para você falar um versículo como esse, eu teria que abrir o texto, eu teria que buscar o contexto. Está falando de quem? Povo de Judá ou povo de Israel? Hã? Não, eu estou perguntando para você. Está falando do povo de Israel ou do povo de Judá? Não, o contexto agora eu não sei. Mas esse é o importante. É porque entendeu? eu não estou pegando o contexto, eu estou só assim. Esse versículo que eu encontrei, eu estou ligando a uma outra situação do publicano. Querida, não pode fazer isso. É isso que eu estou falando, porque são situações diferentes. Você tem que identificar o contexto que está sendo falado. É para o povo de Israel? É para o povo de Judá? É para a igreja? Vale para os dias de hoje? Era um contexto ritualístico? O que é que estava acontecendo? A gente não pode fazer essa ligação. Não pode. Essa ligação, por exemplo, essa ligação que eu estou fazendo desse versículo com o do publicano, que me traz um certo aprendizado de como proceder. Não, esse é o problema. Esse aprendizado é correto ou não? Só vai ser correto se você souber o contexto tanto de um como de outro. Senão você pode criar uma nova doutrina, que é o que acontece nas igrejas hoje. Eu pego um versículo, ligo a um outro que não está ligado, não está falando uma coisa como a outra, e aí eu defino que aquele versículo ele passa a ser uma doutrina na igreja, porque está na Bíblia. E está errado. Os espíritas pegaram aquela... Um monte de exemplo. Sim, mas uma que na época que eu estudava a doutrina espírita, Jesus seria Elias que voltou e tal, não sei o quê, para basear toda a doutrina da reencarnação, entendeu? Mas eu estou falando assim, a gente que conhece a palavra, não estou querendo me justificar, mas assim, a gente que conhece a palavra, assim, essa ligação que eu tenho esse costume de fazer às vezes, conhecendo um pouco assim a Bíblia, mas assim, sabendo como é a palavra, um comportamento que eu queira buscar, mas fundamentado na palavra. Se você não estabelecer, para encerrar, se você não souber o contexto de um texto como do outro, você pode acertar como você pode errar. E isso é problema, tá? Tem que saber o contexto de um como do outro. O conhecimento, características do conhecimento de Deus. Embora haja alguma similaridade com o conhecimento humano, o conhecimento de Deus difere grandemente em vários sentidos. Primeiro, o conhecimento de Deus é um conhecimento abrangente. Deus conhece todas as circunstâncias, você não conhece. Eu não conheço. Nada escapa ao seu conhecimento. Para nós, muitas coisas escapam ao nosso conhecimento. Ele conhece todo o pensamento dos anjos, dos homens e tudo que nele há próprio. Nós não conhecemos. O homem conhece um pouco dos anjos, um pouco de Deus e de si mesmo, porque recebeu revelação de Deus sobre isso. Tudo que nós conhecemos de Deus, ele vem da revelação do próprio Deus. Aleluia! Mas Deus tem todo o conhecimento da criação e do seu próprio ser. Primeiro, o conhecimento de Deus é um conhecimento abrangente, em que ele conhece tudo da criação e dele próprio. Conhecimento exaustivo é um conhecimento que você cansa? Não! É um conhecimento total, é um conhecimento completo. Além de conhecer todos os empreendimentos, Deus tem um conhecimento exaustivo de todos eles. Ele não os conhece parcialmente. Então, a ministra fala assim, eu conheço um pouco das Escrituras. Nós não conhecemos nada das Escrituras, porque em relação ao que tem, sempre você tem que fazer um comparativo. O que é conhecer as Escrituras? O que é conhecer? E aí você tem que imaginar em níveis, em degraus, se você for imaginar, de um zero até o infinito. Quanto que a gente conhece? Nada. Nada. E conforme a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não conhece nada. É uma sala, entendeu? De 3 metros por 3 metros. E eu estou aqui, eu conheço que tem esse livro, esse copo, eu conheço tudo que tem aqui. Aí eu saio daqui e vou para um âmbito maior. Opa, é uma sala maior, em que eu não conheço. O que eu conhecia era muito menor, de uma sala 3x3 para uma sala 10x10. Você vai aumentando. Cada vez que você entra num novo patamar, num novo nível de conhecimento,
mais você descobre que aquele conhecimento que você tinha é nada. Não é para desmotivar, é para motivar que você tem que continuar caminhando, continuar buscando mais do Senhor. Nunca cessa essa rocha que é o exemplo de Jesus, em que a água ali é rio de água viva, flui sempre, e mais, não tem como você medir, não tem como você colocar num recipiente, não tem como. O conhecimento de Deus, ele é infinito. E conforme você aprende de Deus, mais você quer aprender e mais Ele derrama sobre a sua vida. Só que Ele nunca vai trazer um conhecimento sobre a sua vida que você não entende. É por isso que eu tomo um cuidado em trazer uma linguagem que você possa entender, para você não ficar pirado, para que você entenda de uma maneira mais simples. Mas se eu tiver que falar de uma maneira mais rebuscada, se eu começar a usar alguns termos, dependendo do seu nível, você vai entender, senão vai te complicar a tua cabeça. Quando eu falei de escatologia, há uns 1 ano atrás, 2 anos atrás, sobre a doutrina do fim dos tempos, eu poderia falar todas as vertentes. E eu fui orar. E Deus falou, se você for falar assim, você vai gerar confusão na cabeça. Então fala só o que é a doutrina reformada ortodoxa. Foi o que eu fiz. Há outras, mas o que é mais fiel às Escrituras é isso. O conhecimento de Deus é um conhecimento exaustivo, tudo está transparente aos olhos daquele que tudo vê. Salmo 147, verso 5. Salmos 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Não, na minha versão, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Na minha, nosso Senhor é grande e onipotente, e a sua inteligência é incalculável. Perfeito, entendeu? E aí é o contexto de Jó, em que Jó está lá debatendo com os amigos dele, tal, a coisa começa a apertar para o lado de Jó, vai apertando, chega uma hora em que ele joga a toalha e começa a falar contra Deus. Aí Deus, quem é você? Aonde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo outro? Aí Jó foi murchando, porque essa frase do salmista veio à cabeça dele. Ele entendeu que ele não é absolutamente nada. Tem um versículo que Davi, eu acho que fala, quem é o homem para que dele se importe? Quem é o homem para que dele se lembres? E aí é o inverso. Eu estou falando da grandiosidade de Deus. O versículo que está trazendo é como nós somos pequenos. É o outro lado da moeda. Quem é o homem para que dele te importes? Quem sou eu para dizer para Deus, ó Deus, eu mereço, eu determino, eu tenho direito? Nada. O conhecimento de Deus, ele é abrangente. O conhecimento de Deus, ele é exaustivo, e o conhecimento de Deus, ele é infinito. Além ainda de possuir um conhecimento exaustivo de tudo que existe, obras finitas, o seu conhecimento também é infinito, ou seja, transcende as coisas criadas. Exaustivo não é o mesmo que infinito. Teoricamente, podemos conhecer exaustivamente uma matéria, mas será apenas dentro do nosso conhecimento. Então, por exemplo, você vai num especialista de coração. Ele é uma pessoa que estudou e estuda e está sempre se atualizando. Dentro do conhecimento do âmbito médico, tudo que é informado sobre cardiologia, aquele homem domina. Mas não quer dizer que ele domina tudo que há sobre cardiologia, porque a humanidade ainda não descobriu. Diferente. Teoricamente podemos conhecer, entenderam esse exemplo que eu dei? Tranquilo? Teoricamente podemos conhecer exaustivamente uma matéria, mas será sempre um conhecimento finito. Isso é diferente do modo infinito de Deus de conhecer. Nesse sentido, pode-se entender que esse é o conhecimento que Deus possui de si próprio. Assim como ele é infinito, também o é o seu conhecimento. Semana que vem, nós vamos começar tratando de um conhecimento que talvez você tenha que passar a semana inteira pesquisando. Arquetípico. Conhecimento arquetípico. Semana que vem. Não é arquétipo, não. Não é arquétipo, não.
Arquetípico. Como é que é, pastor? Conhecimento arquetípico. Tudo junto. Tá? É diferente, eles são duas palavras diferentes. Não, é uma palavra só. Porque eu já ouvi falar arquétipo, né? Não sei, eu não sei se tem essa palavra arquétipo. Eu sei que o conhecimento que eu vou falar na semana que vem é um conhecimento arquetípico, tá? Que eu não vou falar o que é, para você vir semana que vem e perguntar. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa parcela, por mais esse início de estudo a respeito dos Seus atributos comunicáveis. Queremos, Pai querido, continuar conhecendo as coisas do Senhor. E para isso nós precisamos estudar. Não há, Pai querido, nenhuma forma de chegarmos ao conhecimento do Senhor, a não ser nos dedicarmos ao estudo das Escrituras, ao entendimento das Escrituras, Pai. Mais uma vez eu coloco na Tua presença, Pai, que todo ensinamento, tudo que foi falado aqui, que o Senhor possa, Pai, de uma maneira especial, filtrar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e no meu também, que apenas aquilo que procede de Ti possa, Pai querido, ser gravado no nosso coração. É em nome de Jesus. Amém. Amém.